Bom dia, irmãos queridos. Nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa da conversão de São Paulo, meditaremos juntos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 3 a 16. Eu o escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto deve sofrer por minha causa. Os Atos dos Apóstolos apresentam duas longas narrações da conversão de São Paulo, e isso indica quanto foi importante esse acontecimento para a Igreja. Seguramente, no martírio de São Estevão, se encontra a raiz desse chamado extraordinário. Paulo tem uma experiência pessoal, chocante, repentina, com Jesus, que lhe muda a vida com essas simples palavras: Eu sou Jesus, que tu persegues. Foi o suficiente para enxergar o imenso clarão de Jesus, que torna Paulo cego para qualquer outra coisa desse mundo. Desse encontro fulgurante, surge a fulgurante evangelização de São Paulo. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso na causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e julgando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me carta de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco, ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e me disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Utilizaremos esta manhã duas homilias do nosso Papa Bento XVI, que com uma linguagem muito humana e realista nos oferece o perfil do apóstolo Paulo. Eis as suas palavras. Paulo de Tarso brilha como uma estrela de primeira grandeza na história da Igreja e não só da Igreja primitiva.
Sem dúvida, depois de Jesus, ele é o personagem das origens sobre o qual estamos mais informados. De fato, possuímos não só a narração que dele fez Lucas nos Atos dos Apóstolos, mas também um grupo de cartas que provém diretamente da sua mão e, sem intermediários, nos revela a sua personalidade e o seu pensamento. Lucas nos informa de que o seu nome originário era Saulo, aliás, em hebraico, Saul, como o rei Saul, e era um judeu da diáspora. Morava na cidade de Tarso, situada entre a Anatólia e a Síria. Tinha ido muito cedo a Jerusalém para estudar profundamente a lei mosaica aos pés do grande rabi Gamaliel. Tinha aprendido também uma profissão manual e áspera. Era fabricante de tendas, que sucessivamente lhe permitiu sustentar-se pessoalmente sem pesar sobre as igrejas. Para ele foi decisivo conhecer a comunidade dos que se professavam discípulos de Jesus. Por eles tinha sabido a notícia de uma nova fé, um novo caminho, como se dizia, que colocava no seu centro não tanto a lei de Deus, quanto a pessoa de Jesus, crucificado e ressuscitado, com o qual estava relacionada a remissão dos pecados. Como judeu zeloso, ele considerava esta mensagem inaceitável, aliás escandalosa, e por isso sentiu o dever de perseguir os seguidores de Cristo também fora de Jerusalém. Foi precisamente no caminho para Damasco, no início dos anos 30, que Saulo, segundo as suas palavras, foi alcançado por Cristo. Enquanto Lucas narra os fatos com riqueza de pormenores de como a luz do ressuscitado o alcançou e mudou fundamentalmente toda a sua vida, ele, nas suas cartas, vai diretamente ao essencial e fala não só da visão, mas de uma iluminação e, sobretudo, de uma revelação, de uma vocação no seu encontro com o ressuscitado. De fato, ele vai se definir explicitamente apóstolo por vocação, apóstolo por vontade de Deus, para realçar que a sua conversão não era o resultado de um desenvolvimento de pensamentos, de reflexões, mas o fruto de uma intervenção divina, de uma imprevisível graça divina. Explica Papa Bento XVI na catequese seguinte: a história mostra-nos que se alcança normalmente Jesus através da Igreja. Num certo sentido, isto verificou-se, dizíamos, também para Paulo, o qual encontrou a Igreja antes de encontrar Jesus. Mas este contato, no seu caso, foi contraproducente, não causou a adesão, mas uma violenta repulsa, que o moveu à perseguição da Igreja. Para Paulo, a conversão foi propiciada por uma intervenção direta de Cristo, o qual, tendo-se-lhe revelado, no caminho de Damasco, se identificou com a Igreja e lhe fez compreender que perseguir a Igreja era perseguir o Senhor. De fato, o ressuscitado disse a Paulo, o perseguidor da Igreja: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguindo a Igreja, perseguia a Cristo. Então Paulo converteu-se ao mesmo tempo a Cristo e à Igreja. Disto compreende-se depois porque a Igreja tenha estado tão presente nos pensamentos, no coração e na atividade de Paulo. Em primeiro lugar, porque ele fundou literalmente muitas igrejas nas várias cidades onde foi para evangelizar. Quando fala da sua solicitude para todas as igrejas, ele pensa nas várias comunidades cristãs suscitadas de cada vez na Galácia, na Iônia, na Macedônia e na Acaia. Algumas daquelas igrejas também lhe deram preocupações e desgostos,
como aconteceu, por exemplo, nas igrejas da Galácia, que ele viu seguir outro evangelho, ao que se opôs com firme determinação. Contudo, ele sentia-se ligado às comunidades por ele fundadas, de maneira não fria nem burocrática, mas intensa e apaixonada. Assim, por exemplo, define os filipenses: meus caríssimos e saudosos irmãos, minha coroa e alegria. Outras vezes, compara as várias comunidades com uma carta de apresentação única no seu gênero. A nossa carta sois vós, uma carta escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Outras vezes, ainda mostra em relação a eles um verdadeiro sentimento, não só de paternidade, mas até de maternidade, como quando se dirige aos seus destinatários, interpelando-os como meus filhos, por quem sinto outra vez as dores de parto, até que Cristo se forme em vós. Retomamos agora a catequese na qual Bento XVI traça o perfil do apóstolo Paulo. A partir do momento da conversão, tudo o que antes constituía para ele um valor, tornou-se paradoxalmente, segundo as suas palavras, perda e lixo. A partir daquele momento, todas as suas energias foram postas ao serviço exclusivo de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Agora, a sua existência será a de um apóstolo desejoso de se fazer tudo a todos. Isso constitui para nós uma lição muito importante. O mais importante é colocar no centro da própria vida Jesus Cristo, de modo que a nossa identidade se distingua essencialmente pelo encontro, pela comunhão com Cristo e com a sua palavra. À sua luz, todos os outros valores são recuperados e ao mesmo tempo purificados de eventuais impurezas. Outra lição fundamental oferecida por Paulo é o alcance universal que caracteriza o seu apostolado. Vendo a agudeza do problema do acesso dos gentios, isto é, dos pagãos, a Deus, que em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado oferece a salvação a todos os homens, sem exceções, dedicou-se totalmente a dar a conhecer este Evangelho, literalmente boa notícia, isto é, anúncio de graça destinado a reconciliar o homem com Deus, consigo mesmo e com os outros. Desde o primeiro momento, ele tinha compreendido que esta era uma realidade que não dizia respeito só aos judeus ou a um certo grupo de homens, mas que tinha um valor universal e se referia a todos, porque Deus é o Deus de todos. O ponto de partida para suas viagens foi a igreja de Antioquia da Síria, onde pela primeira vez o Evangelho foi anunciado aos gregos e onde também foi cunhado o nome de cristãos, isto é, dos que acreditam em Cristo. Dali ele dirigiu-se primeiro para Chipre e depois várias vezes para as regiões da Ásia Menor, Pisídia, Licaônia, Galácia, depois para a Europa, Macedônia e Grécia. Mais relevantes foram as cidades de Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto, sem contudo esquecer Bereia, Atenas e Mileto. No apostolado de Paulo não faltaram dificuldades, que ele enfrentou com coragem por amor a Cristo. Ele mesmo recorda ter agido pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites, pelos frequentes perigos de morte. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez.
e, além disso, a minha obsessão de cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Como não admirar um homem como este? Como não agradecer ao Senhor por nos ter dado um apóstolo desta estatura? É claro que não lhe teria sido possível enfrentar situações tão difíceis e por vezes desesperadas, se não tivesse havido uma razão de valor absoluto, perante o qual nenhum limite se podia considerar insuperável. Para Paulo, esta razão, bem sabemos, é Jesus Cristo, do qual ele escreve: o amor de Cristo nos impele e nos arrasta, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, por nós, por todos. Com estas palavras, Papa Bento XVI conclui suas reflexões e agora, enriquecidos por aquilo que ele fala, vamos ouvir de novo o trecho de hoje. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso na causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e julgando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me carta de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco, ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e me disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Vamos parar mais um pouco para escolher o nosso propósito, que nos ajude a imitar São Paulo sem medo e com intrepidez. Evangelizar o mundo. Paz e alegria a todos. O mundo espera por você. Paz e alegria a todos. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Se calarem o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. se numa prisão me colocar, Eu vou te adorar. se minha
se é cristão, não se para de lutar.